noite, pessoal. Estamos aqui para a nossa última aula de fisiologia respiratória, para aí sim nós partirmos, né, de onde tanto gostamos, de onde executamos realmente a medicina no nosso ambiente de trabalho. Mas o fato de eu ter feito essas 3 aulas de fisiologia respiratória, sei que é cansativo, sei que são aulas complicadas muitas vezes, justamente para nós termos uma base para todas as patologias que virão pela frente. Vocês irão observar que pneumonias, síndrome de desconforto respiratório no adulto, tromboembolismo pulmonar, todas elas vão depender da base que nós criamos em fisiologia respiratória. Então, vou aguardar até 8h10 para quem está gravando, né? Pode adiantar, né, esse período, justamente para esperar a galera acabar de entrar. Gostaria de mandar um abraço para todos que estão presentes, agradecer pela presença e podem ter certeza, é uma promessa. Essa será a melhor aula das 3, porque nós falaremos exatamente de prática. Nós falaremos do que nós utilizamos no dia a dia, seja em UTI, seja em enfermaria, pronto-socorro e até mesmo ambulatorial. Tá? Entendendo cada funcionalidade pulmonar e quando ocorrem suas disfunções ou funções exacerbadas. 8h04 agora. Vamos aguardar mais um pouquinho. Grande abraço para o Dr. Vitor, meu plantonista de Franco da Rocha, que eu tanto gosto. Leia Elaine também entrou, o William está participando, muito obrigado pela presença ilustre, tá? E vamos começar de uma vez, a galera vai entrando, vai ficar gravado mesmo, e o pessoal depois vai observando quando tiver gravado esse tempo perdido, justamente por respeito a vocês que entraram na hora correta. Então, a última parte de fisiologia nós vamos falar basicamente de conceitos gerais. Conceitos esses que nós vamos ter em toda funcionalidade respiratória. Seja ela em ventilação mecânica, seja ela fora da ventilação mecânica e seja ela em patologias. Eu dividi em alguns tópicos para os senhores. Quem faz parte do grupo vai ter nosso mapa mental e a forma como eu dividi. Porque geralmente nós dividimos pela execução de cada função no pulmão. A primeira função que eu dividi foram de volumes. Muita gente acha, né, que no pulmão só existe o volume corrente. O volume corrente talvez seja o principal, né? É o principal, na verdade, né? É aquela força, né, que faz entrar e sair ar, né, da nossa árvore respiratória. Agora, o que não imaginamos que, através do volume corrente, para que o nosso pulmão funcione, existem vários outros tipos de volumes que servem também para conseguirmos realizar o ciclo respiratório, o trabalho respiratório. Então, volume corrente, já respondi, né? É a quantidade de ar que entra e sai do pulmão na árvore pulmonar. Só que para que ocorra o volume corrente, nós temos 2 reservas, que sem elas nós muito provavelmente não conseguiríamos existir. Possuir o volume de reserva inspiratória, é aquela força máxima inspiratória que nós executamos de uma forma não forçada, e existe o volume de reserva expiratório, que é a mesma coisa, é a força máxima expiratória que nós executamos de uma forma não forçada.
tá? Ou seja, é aquela força máxima que nós conseguimos executar no pulmão. O que essa força nos ocasiona, tá? Essa força, na verdade, ela pode possuir uma somatória, tá? Quando eu falo, só para deixar bem claro uma coisa, quando eu falo forçada ou não forçada, forçada eu estou falando de ventilação mecânica. Não forçada, eu estou falando da nossa inspiração máxima e expiração máxima. O que significa isso? Inspirei tudo que eu podia e expirei tudo que eu podia. Você soma o volume de reserva inspiratório com volume de reserva expiratório, ou seja, nossa força máxima de respiração, nós conseguimos possuir nossa capacidade vital. A capacidade vital, eu vou falar mais à frente, né, exatamente o que está relacionado a ela, mas vou pedir para vocês gravarem só uma coisa. Capacidade vital, quando mensurada menor do que 20, é autopreditor para intubação orotraqueal. Então, volume de reserva ins com volume de reserva ex, para a galera que está fazendo residência, para a galera que está fazendo prova, decorar isso. Não existe fórmula, só lembrar. Se eu tenho um volume de reserva, é o máximo que eu consigo inspirar. Se eu tenho um volume de reserva ex, é o máximo que eu consigo expirar. Somei os dois, é a nossa capacidade vital. Qual é a nossa capacidade vital? É justamente isso. A nossa força máxima de inspiração e expiração, por isso que ela é mensurada para predispor ou não à ventilação mecânica. Então, falamos de volume corrente, volume de reserva inspiratória, volume de reserva expiratória. Agora nós vamos falar de volume residual. O volume residual é muito legal e vamos fugir um pouquinho da literatura. Por que o volume residual existe? Eu quero ver alguém prender a respiração e conseguir se matar. Eu nunca vi tentativa de autoextermínio por prender a respiração. Vocês já viram? E mesmo assim, nós não conseguimos. Por quê? Existe um volume residual, né, próximo à base pulmonar, e ele faz esse volume resgate do nosso pulmão, tá? E tudo isso está relacionado ao que acabamos de falar. Volume corrente, volume de reserva inspiratória, volume de reserva expiratória, volume residual. O que está relacionado, galerinha? O que está relacionado? Está relacionado a tempo respiratório, ciclo respiratório e janela de tempo. A Lu também nunca viu ninguém praticar autoextermínio, né, parando a respiração. E eu faço um desafio a vocês. Podem tentar que não vão conseguir. Porque nosso organismo é mais esperto. Nosso organismo já reservou aquela parte para não conseguirmos exatamente isso. Vamos falar primeiro do nosso trabalho respiratório. É a força que nós executamos para realizar a inspiração e a expiração. Quem assistiu a aula passada, e hoje eu vou falar isso também algumas vezes, quem assistiu a aula passada, nós lembramos que o período respiratório é um período celular. Se é um período celular, é um período que exige ATP. Lembra que eu falei do fósforo como o principal marcador de desmame difícil? Porque o fósforo se transforma em ATP, né? Então, o período respiratório depende de ATP, de energia. Ele pratica o gasto energético e é uma forma celular. Só que se a gente dividir esse período respiratório em inspiração e
expiração, nós observamos duas coisas muito diferentes. Para nós inspirarmos, fiz força, não fiz? Gastei energia, gastei ATP. Só que o que é mais fácil? Eu gastar energia por demanda minha, ou é mais fácil eu praticar uma forma sem demanda? O que significa isso, Alex? Não entendi nada do que você falou. Vamos lá. Quando nós inspiramos, nós gastamos ATP. E isso torna tudo certinho. Tá tudo direitinho? Vocês estão me escutando? Estão me vendo? Tudo certinho? Se alguém puder responder. Acho que agora normalizou, né? Então, nós estamos falando respiração, celular, gasto de ATP, gasto energético. Dividimos em inspiração e expiração. Inspiração é quando nós fazemos de forma voluntária, gastamos ATP, temos o gasto energético, é mais difícil de realizar, portanto... Tá travando, Lu? Tá travando? Parou? Vamos voltar um pouquinho, então. Vou voltar, então, em ciclo respiratório, tá? Em trabalho respiratório, perdão. Lembrando, tô dividindo, tá? Tô dividindo em trabalho respiratório, ciclo respiratório e janela de tempo, tá bom? Primeiro eu vou falar de trabalho respiratório. Trabalho respiratório, nós falamos de respiração. Respiração celular. Respiração, nós gastamos energia, gastamos ATP. É o gasto energético. Só que quando nós dividimos a respiração em inspiração e expiração, a inspiração nós temos que fazer por forma voluntária. Nós gastamos ATP, fazemos o gasto energético e eu quero outro desafio para vocês. Eu quero ver quem consegue inspirar mais tempo do que expirar mais tempo. Por quê? Porque a inspiração dura menos no nosso organismo pelo gasto energético, pelo ATP. Por que eu estou falando isso tudo? Vocês vão entender. A expiração não é de uma forma tão voluntária, mas pelo menos podemos chamar de uma forma passiva. Se é uma forma passiva, nós não gastamos ATP. Se nós não gastamos ATP, é uma forma mais fácil, ou seja, demora mais para executarmos a expiração, tá? Isso vou pedir para vocês ficarem na cabeça, fixarem. Parece algo muito bobo, mas nós vamos chegar numa sincronia, tá? E é a principal a sincronia ventilatória, que é o disparo ineficaz ocasionado por autopip. Mas vou continuar a aula. Falando de trabalho respiratório, vamos agora falar de ciclo respiratório. Ciclo respiratório é o tempo para a gente realizar a inspiração e a expiração. Alex, o que é isso? Quanto tempo eu demoro para inspirar? Quanto tempo eu demoro para expirar? Tá? Geralmente demora em torno de 4 a 6 segundos. Vocês vão entender por quê no próximo tópico, que é janela de tempo. Alex, o que é janela de tempo? Pelo amor de Deus, não preciso decorar forma, galera. Igual eu estava falando. Ciclo respiratório, deixa eu lembrar de respiração em inglês. Trabalho respiratório é justamente o que nós fazemos habitualmente.
O ciclo respiratório é somente o tempo que demoramos para fazer a inspiração e a expiração. Mas o que é mais importante além disso tudo? Como que nós mensuramos, como que nós calculamos esse tempo? Pela janela de tempo. Aí sim uma fórmula, mas uma fórmula muito boba. Por quê? O que é a janela de tempo? A janela de tempo é o tempo que nós demoramos em 1 segundo para realizar a nossa frequência respiratória. Ou seja, qual é a fórmula? 60 segundos, 1 minuto, dividido pela frequência respiratória. Nós temos, assim, o tempo do nosso ciclo respiratório. Conta boba, se nós temos uma frequência respiratória de 10, 60 dividido por 10, nós demoramos 6 segundos para executar nosso ciclo respiratório, inspiratório e expiratório. Entenderam? Então, o volume residual, ele é responsável por tudo isso. Por isso que a gente não morre, tá? Ele é responsável pelo nosso trabalho respiratório, ele é responsável pelo nosso ciclo respiratório e ele é responsável pela nossa janela de tempo. Pô, Alex, tá chato pra caramba, né, velho? Por que você tá falando isso tudo? Prometo que vocês vão entender e vocês vão levar isso para a vida, tá? Então, falamos de janela de tempo, tudo direitinho, volume residual, tá? E agora nós vamos falar de pressões. Pressões é um pouquinho mais interessante, tá? Quando nós falamos de pressões, nós falamos de pico. Pico, como a própria palavra diz, é a nossa pressão inspiratória máxima na via aérea. Qual que é a importância da nossa pressão inspiratória máxima na via aérea? É justamente aquela que a nossa via aérea tolera. E se eu não ajustei o alarme do ventilador mecânico? E se eu coloquei uma pressão inspiratória de 50, 60, lembrando que o cutoff que a gente usa 35 a 40, quais são os riscos dessa pressão? Primeiro, aumentamos muito nossa pressão intratorácica. É fácil. Fiz pressão sobre a via aérea, minha via aérea não tolera, aumentei minha pressão intratorácica. O que pode ocorrer? Pneumotórax, barotrauma, pode ocorrer hiperinsuflação. O que é hiperinsuflação, Alex? É quando o pulmão se distende demais. E quando ocorre essa distensão, nós estamos falando de processo inflamatório por hiperdistensão e o principal tratamento que eu vejo e me dá vontade de sair correndo. As pessoas aumentam a frequência respiratória. Por que eu estou falando isso? Porque hiperinsuflação pulmonar, geralmente ela leva a retenção de CO2. Então as pessoas têm, de uma forma mais fácil ou prática, não estou falando de todas, inclusive agora, hoje, muito mais difundido, tanto a fisiologia respiratória quanto a ventilação mecânica, mas culturalmente, algum tempo atrás, nós fazíamos o seguinte para lavar CO2. Aumentávamos a frequência respiratória. O que acontece? Lembra da janela de tempo? Lembra o que eu pedi para vocês gravarem sobre respiração, inspiração e expiração? Inspiração demora menos. Expiração demora mais. Volume residual nada mais é do que nossa capacidade de acomodação. Se eu tenho um tempo inspiratório que demora menos do que o exalatório, e se eu coloco uma velocidade muito grande, que nós vamos falar posteriormente, ou se nós pensarmos em algumas patologias, como o paciente DPO-cítico ou o paciente asmático, o que acontece? O paciente evolui com autopipe. Autopipe nada mais é do que o aprisionamento de ar durante a exalação.
Vou demonstrar de novo. Quando a gente exala, fazemos... Só que o que acontece quando essa velocidade é muito grande? O que acontece quando nossa relação em Zeis, que vocês vão entender no futuro, mas basicamente a nossa relação inspiratória e expiratória está muito curta, ou seja, minha inspiração está muito próxima à minha exalação. Eu não exalo completamente, eu não tiro o ar completamente do pulmão. E isso ocasiona aprisionamento ventilatório e retém CO2. Se você aumentar a frequência respiratória, lembra da janela de tempo? 60 dividido por 10 é igual a 6. Só se aumentar minha frequência respiratória para 20, 60 dividido por 20 é igual a 3. O que eu fiz? Reduzi meu tempo inspiratório e expiratório, ou seja, piorei minha auto-PIP, piorei minha retenção de CO2. Então, sempre que nós observarmos, voltando ao pico, sempre que nós observarmos uma pressão máxima inspiratória de vias aéreas, vamos respeitar sempre esse limite, 35, 40. Nós vamos falar um pouquinho também sobre, vamos lá pela minha ordem, pelo platô. Platô é o mais legal. Platô, assim, é o que nós devemos saber, e saber, assim, sistematicamente, porque ele é utilizado a todo momento somente por um fato. Ele é o responsável pela acomodação de ares na via aérea. Ele é responsável pela acomodação de gases na via aérea. Então, por isso que o platô é tão importante, porque ele tem relação direta na complacência, na resistência, na elastância. Eu vou falar sobre tudo isso, tá, durante a aula. Só estou adiantando, porque muitas vezes nós olhamos um platô de 35, 40, 45, com a PIP de 6. Aí lembra da curva, vamos lá. Curva do ventilador, ela começa aqui embaixo, ela sobe, depois ela desce, e depois ela desce até a PIP. A PIP faz que nós não tenhamos atelectasia e colapso alveolar, que é a próxima pressão nossa. Se nós aumentamos esse platô e essa PIP está lá embaixo, o que acontece, galerinha? O que acontece? Aumentei o platô, reduzi complacência, aumentei a elastância. Ou seja, piorei meu paciente. Ou seja, não respeitei ventilação protetora. Quem responder quais são as características da ventilação protetora, responder completamente e tiver um interesse, eu faço 1 hora de mentoria com a pessoa que responder corretamente. Se ninguém responder, no final da live eu falo como que nós fazemos uma ventilação protetora. Como que eu calculo o platô, Alex? Não tem no ventilador, não tem opção. No ventilador eu vejo lá pressão inspiratória, frequência respiratória, PIP, vejo lá rampa. Como que eu calculo o platô? Existe uma divergência muito grande na literatura. Por quê? Porque nós devemos ventilar o paciente. Não existe modalidade ventilatória correta para o paciente. Existe a modalidade ventilatória em que o paciente se adapta melhor ao ventilador. Quem trabalha comigo sabe que eu sempre falo isso. O ventilador não deve se adaptar ao paciente. O paciente deve se adaptar ao ventilador. Por isso que é a divergência da literatura. Mas hoje ainda é válido que quando calculamos o platô, idealmente devemos estar em VCV, tá? Em volume controlado, devemos possuir onda quadrada e, idealmente, o paciente estar bloqueado. Agora, vamos lá para o parênteses, né? E quem me conhece sabe que eu sou polêmico e discordo um pouco.
primeira discordância minha, que eu tenho uma revolta até hoje. Na minha prova de título, foi feita exatamente essa pergunta. Foi realizada exatamente essa pergunta. Como calculamos o platô? Eu respondi o quê? Volume corrente, onda quadrada, bloqueável. Aí depois tinha outra pergunta. Podemos calcular a pressão de platô em PCV? Podemos? Podemos. Podemos. É a mesma coisa. Podemos calcular. Talvez a mensuração crie um ponto para cima, um ponto para baixo, mas podemos calcular. Mas para a galera que está fazendo residência, para a galera que está começando agora nessa base literária, para os professores, volume corrente, onda quadrada, idealmente bloqueio neuromuscular. Vamos voltar. Porque no PCV é possível também, se o paciente estiver bloqueado, você consegue fazer, né, a pausa inspiratória. Agora eu já vou explicar o correto, como que se faz, mas você consegue fazer a pausa inspiratória, porém seu fluxo não chega no zero. Por isso que nós optamos pelo VCV. Qual que é a forma correta, Alex, então, de calcular o platô? Pausa inspiratória entre 1 a 3 segundos, com paciente com volume corrente de 4 a 6, tá, ml por quilo, em onda quadrada, idealmente com bloqueador neuromuscular. Tá? Guardem platô na cabeça. Tanto que eu falei de platô, talvez seja uma das questões mais importantes que nós vamos falar. PIP. PIP, eu acho que a grande maioria já ouviu falar, mas eu não sei se toda a galera já pensou a importância da PIP. Primeiro, nós temos PIP, nós temos pressão positiva no tórax, nós temos, tá? Nossa PIP fisiológica varia entre 1 e 3. É basicamente para manter, tá, o pulmão sem colapso alveolar e atelectasias, de uma forma natural num paciente saudável. Mas a PIP é muito mais do que isso. A PIP é a nossa pressão positiva expiratória final. Para que serve a PIP? A PIP serve para aumentarmos nossa pressão torácica. Aumentando nossa pressão torácica, quem lembra da aula de ontem, nós falamos bastante que na síndrome de desconforto respiratório no adulto, primeira coisa, para você diagnosticar tem que ter a PIP maior que 5, tá? Por quê? Porque senão a gente pode estar falseando esse padrão. Mas nós falamos muito também em colapso alveolar e atelectasias. Lembra das zonas 1, 2 e 3? Lembra dessas zonas? Então, nós precisamos manter o quê? Na zona 2 ocorre muito atelectrauma. Então, nós temos que evitar ao máximo a abertura e o fechamento cíclico do atelectrauma na zona 2, com a PIP otimizada mais ideal, para que não prossiga o processo inflamatório. Nas bases principalmente, nós possuímos os colapsos alveolares e atelectasias. O que nós fazemos? Nós temos uma PIP um pouco maior, nós vamos falar de patência alveolar, mas nós temos a PIP um pouco maior justamente para que não ocorra e mantenha realmente essa patência alveolar, tá? Então, a PIP, basicamente, ela é mensurada pela individualização estereotipada do pulmão. O que significa isso? Eu tenho um pulmão que eu preciso abrir meus alvéolos, eu tenho um pulmão que eu preciso aumentar minha pressão positiva torácica, onde nós falamos ontem na interação coração-pulmão, ou eu já tenho um pulmão fibrosado. Lembra da fase interstício alveolar, da difusão? A difusão, ela significa dureza pulmonar. Se eu já tenho esse pulmão duro, fibrótico,
O que vocês acham que vai ocorrer se eu trabalhar com a PIP de 10, com a PIP de 15? Eu só vou facilitar cada vez mais essa abertura e fechamento cíclico, aumentando o atelectrauma e ocasionando mais processo infeccioso. Então, quando eu brigo na minha rotina, perguntando qual que é o tipo de pulmão, é L ou é H? É um pulmão que a gente vai trabalhar com PIP baixa ou a gente vai trabalhar com PIP alta? Porque a PIP, a gente pode salvar o paciente, a gente pode matar também. Então, nós temos que saber, idealmente, onde nós vamos usar e como nós vamos usar. Forma mais fácil. Primeiro, começa numa PIP de 5. Não é a forma mais correta e literária que eu vou falar quando nós falarmos de ventilação mecânica. Falando da forma mais fácil para a galera que ainda não consegue estereotipar o tipo de pulmão. Começa numa PIP de 5, mensura complacência, mensura elastância, mensura resistência. Quando você vai aumentando gradualmente essa PIP, e não estou falando de recrutamento alveolar, pelo contrário, falando de titulação de PIP, pela complacência. Quando você vai aumentando um pouco essa PIP, a tendência são duas. Ou nós estamos aumentando essa PIP e causando mais processo inflamatório, ou nós estamos aumentando essa PIP e melhorando a complacência, reduzindo a elastância. Isso nós vamos falar, e por isso que eu falo, fisiologia respiratória é a base para tudo que nós falamos sobre distúrbios respiratórios. Quem não sabe fisiologia, não adianta querer me convencer que sabe tratar uma SARA grave, que sabe tratar um pneumotórax espontâneo hipertensivo, que sabe tratar uma pneumonia, seja ela bacteriana, seja ela viral, que saiba tratar até mesmo qualquer processo respiratório, seja ele por intoxicação ou não. Quem não conhece a fisiologia não me convence que sabe tratar. Pode pegar no livro receita de bolo, mas você não consegue raciocinar em cima. Beleza? PIP. Depois nós vamos para a pressão de extensão. Pressão de extensão é o mais legal, né? Também conhecido como a pressão, né? Onde nós mantemos o limite para que não ocorra o aumento da abertura e fechamento cíclico do atelectrauma, aumentando o processo inflamatório, tá? Também chamado de drive pressure. O que é drive pressure, Alex? Pelo amor de Deus. É justamente a pressão suficiente para mantermos uma patência alveolar, para mantermos um pulmão não colapsado, para mantermos um pulmão não atelectasiado, para mantermos uma complacência boa, uma elastância baixa e uma resistência, na maioria das vezes tentamos mantê-la reduzida, respeitando a ventilação protetora. De qualquer forma, platô dividido, platô menos PIP. Aí, quase que eu perco. Platô, que nós falamos acima, menos o PIP, que nós acabamos de falar. Se der até 15, nós estamos numa ventilação protetora, mas idealmente até 13. Algo baseado em medicina de evidências. Geralmente, quando a gente otimiza PIP ou a gente titula PIP e a gente não consegue achar uma drive pressure protetora, pelo menos nas evidências literárias, não existe ainda uma literatura que comprove, mas nas evidências literárias, quando a gente corre atrás dessa ventilação protetora e não consegue, nós estamos falando principalmente de choque obstrutivo, seja ele pneumotórax
ou tromboembolismo pulmonar. Podemos estar falando, tá? Mas é menos comum, sobre o paciente DPOcítico, tá? E também podemos falar daquele paciente fibrótico. Então, lembrar que, idealmente, você consegue chegar a essa ventilação protetora fazendo os ajustes ventilatórios e fugindo da sincronia. Mas quando você não consegue chegar nessa ventilação protetora, nós temos que pensar em diagnósticos diferenciais. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é justamente o local onde nós saímos da resistência, passamos pelo platô e viemos para a PIP. Se temos um platô muito alto, galera, e uma PIP baixa, o que acontece? Platô muito alto e a PIP baixa, o que acontece? Reduz nossa complacência e aumenta a nossa elastância, tá? Então, temos que tomar cuidado com isso. Proposta continua feita. Quem falar todos os tópicos do que consideramos hoje ventilação protetora, eu ofereço uma mentoria de 1 hora particular sobre qualquer tema relacionado à terapia intensiva. Vamos lá, passamos pela pressão de distensão, nós vamos para a pressão de suporte. Agora vamos falar um pouquinho de ventilação mecânica, bem pouco, porque não é minha intenção. Pressão de suporte nada mais é, para a galera que observa os desmames ventilatórios, não necessariamente, tá? Fisioterapeuta, essa cultura não existe. Hoje eu estava até conversando, eu não sei se o Vini, nosso enfermeiro, e desculpa, Vini, agora já te explico. O Vini, nosso enfermeiro lá de Franco, que eu gosto muito dele, é um cara bastante cabeça, estuda muito. Hoje eu estava conversando com ele que não existe hierarquia dentro do hospital. Existe sim o médico, que é o líder do plantão, mas todos nós, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, tia da limpeza, a tia que cozinha pra gente, fonoaudiólogo, psicólogo, enfim, todos os profissionais, nós possuímos a mesma hierarquia. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós temos autonomia suficiente quando sabemos da literatura para observar se nós estamos, por exemplo, fazendo uma hiperassistência ou uma subassistência. Nós sabemos exatamente, conhecendo a fisiologia e a literatura, nós sabemos exatamente a hora de chamar o médico. Lembra, na segunda aula, alça de balde e cabo de bode, ou seja, ventilação anteroposterior e ventilação musculatura acessória? Até citei esse exemplo para o Vinícius. A primeira pessoa, quando a gente vê, por exemplo, com esse tipo de respiração anteroposterior fadigada, que a gente chama, é o médico para realizar a intubação. E muitas vezes, infelizmente, nós vivemos ainda em alguns locais que não possuem hospitais de ponta. Então, muitas vezes, por isso que eu admiro tanto os fisioterapeutas e sou próximo da maioria, muitas vezes um fisioterapeuta está responsável pelo hospital inteiro. Então, nós temos que saber pelo menos o básico, pelo menos o mínimo. E quando nós falamos de pressão de suporte, nada mais é do que no desmame ventilatório do paciente, nós estamos facilitando a ventilação dele ou nós estamos reduzindo essa facilitação para o desmame ventilatório. Quando nós possuímos uma pressão de suporte alta, ou seja, quando nós aumentamos a pressão de suporte, o paciente precisa fazer menos esforço. Quando nós reduzimos nossa pressão de suporte, o paciente precisa fazer mais esforço. E aí, Alex, o que significa? Significa que muitas vezes a gente entra no desmame ventilatório em modalidades espontâneas, PSV, por exemplo,
Nós observamos o paciente com a frequência respiratória de 50. E nós observamos uma pressão de suporte extremamente baixa, que ele ainda não está capacitado para possuir naquele momento. Então, se você entende que a pressão de suporte é facilitadora para a respiração, se ele está com muita taquipneia, se ele está querendo fazer muito esforço para respirar, é sinal que a pressão de suporte está muito baixa. E o contrário é verdadeiro. Quando você olha para o paciente está em ventilação espontânea e praticamente não está respirando. Ou seja, a pressão de suporte dele está muito alta. Então, nós temos que perceber esses pequenos detalhes justamente para nós aplicarmos na prática, tá? E por último, mas não menos importante, pressão controlada. Pressão controlada se assemelha à pressão de suporte, a única diferença é a pressão de suporte é disparada pelo paciente. Como eu falei, a pressão de suporte é somente o facilitador, mas quem dispara e executa o movimento é o paciente. A pressão controlada são naqueles módulos assistido controlados em que nós determinamos a pressão máxima para ele fazer e ele atinge aquela pressão e depois ele faz a expiração. Ou seja, o paciente está com uma pressão totalmente controlada e geralmente ele não está conseguindo respirar espontaneamente. É uma das grandes causas de assincronias também, é quando você trabalha de duas formas. Ou você ceda muito o seu paciente e trabalha com modalidades espontâneas, o paciente não consegue respirar, ou quando você desmama seu paciente da sedação, que é o correto, que é o que eu tanto luto, que é o tanto brigo, desmama seu paciente da sedação, mas deixa ele em pressão controlada. Ou seja, ele vai disparar num tempo diferente daquilo que você determinou, né? Então, pressão controlada é o controle. Relacionada à pressão controlada, temos também a pressão elastiva. Lembra de platô, galera? Né? Lembra que eu falei que era tão importante tudo isso? Lembra da drive pressure? A elastância é totalmente o contrário. Tanto que a fórmula da elastância é justamente o contrário da complacência estática. A fórmula da complacência estática é volume corrente dividido platô menos PIP. A fórmula da elastância é 1 sobre volume corrente dividido por platô menos PIP. Não preciso decorar as fórmulas, mas só para entender. Se eu quero uma complacência maior, ou seja, se eu quero uma acomodação de gases maior, a elastância é a responsável pelo recolhimento de gases. E se eu tenho uma pressão elastiva, uma elastância muito grande, ela faz esse recolhimento muito grande de gases e nós não conseguimos fazer a acomodação dos gases. Tá? Então é bem simples, é justamente o oposto, né? Pressão de platô e elastância. Pressão de platô, nós estamos falando de acomodação de gases, elastância, recolhimento dos gases. Terminamos pressão, vamos para tempo. Tempo eu acho que é o mais fácil de todos. Tempo sem nenhuma dificuldade. Tempo inspiratório. Ele é aquele tempo que nós demoramos para realizar a inspiração. Lembrando, falei anteriormente, o tempo inspiratório, ele exige ATP e ele dura menos. Vocês vão perceber por que isso. Vamos agora levar esse tempo inspiratório para a ventilação mecânica. Então, na ventilação mecânica, nós temos dois fatores, duas variáveis que podemos mexer. Relação inspiratória e expiratória, que eu vou falar no próximo. Tempo inspiratório. Se o tempo inspiratório ele dura menos,
que é o TINS, o TEIS, ele não precisa de ATP, como já expliquei anteriormente, ele dura mais. Aí nós vamos cair na pegadinha. Qual que é a pegadinha? Lembra da janela de tempo? 60 dividido pela frequência respiratória. Vamos supor que nós temos, como citamos anteriormente, uma janela de tempo de 60 segundos, frequência respiratória de 20. Ou seja, nós demoramos 3 segundos para realizar a inspiração, para realizar a expiração. Nós vamos ter uma relação em Z de 1:2. Lembra que eu falei que a fisiológica, na maioria das vezes, é muito próximo a 1:3, ou seja, 1 segundo de ins, 3 segundos de ex, ou até mesmo 1 segundo de ins a 4 segundos de ex? O que acontece? Não faço minha exalação completa. O que eu ocasiono? Ocasiono aprisionamento de ar dentro das vias aéreas. Vou repetir mais uma vez e, por favor, não cometam esse erro. Aprisionamento de ar dentro das vias aéreas é igual hiperinsuflação. Hiperinsuflação é igual autopipe. Se você está perante uma autopipe e a autopipe vai reter CO2, por favor, não aumentem a frequência respiratória. E vou aproveitar a autopipe por ser uma subdivisão assincrônica, porque a sincronia é o disparo ineficaz, mas por ser uma subdivisão assincrônica, para nós falarmos o tratamento da autopipe, que é a coisa mais ridícula do mundo. Qual que é o tratamento da autopipe? Volume corrente, 4 a 6 ml por quilo, ou reduzimos nosso tempo inspiratório, que acabamos de falar. Reduzindo o nosso tempo inspiratório, o que acontece com a nossa relação em Zs? Sendo que a expiração dura mais, alargamos a relação em Zs. Ou aumentamos o fluxo, pois quando aumentamos o fluxo, reduzimos o tempo ins, alargamos a relação em Zs. Frequência respiratória é a grande pegadinha. Se tem autopipe, você reduz frequência respiratória. Se existe disparo ineficaz sem autopipe, você aumenta a frequência respiratória, tá? Então, próximo passo, deu tudo errado, 80% da PIP intrínseca à PIP extrínseca, tá? Vocês não precisam saber disso hoje, mas para a galera que já mexe em ventilação mecânica, o pessoal que vai estudar depois dessas aulas, a galera que já está no grupo, lembrando que o link já está disponível, o grupo funcionante, nós vamos discutir sobre isso, então, para vocês observarem como que é fácil resolver a sincronia mais comum que existe, tá? Vamos lá, vamos continuar. Essa é a mais difícil de entender. Eu vou tentar explicar da forma que eu aprendi. Muitas pessoas confundem que rampa está relacionado à velocidade. Está completamente errado. Rampa está relacionado a tempo. Por que, Alex? Cara, vamos lá. Vamos pensar uma rua. Estou morando em Guarulhos. Temos a Dutra até Ayrton Senna. Tá bom? Temos a Dutra até Ayrton Senna. Se nós formos em caminho de forma reta, ou seja, se a gente deixa a rampa deitada, nosso tempo será maior para chegar. Se eu construo uma ponte que eu já chego direto na Ayrton Senna, meu tempo para chegar vai ser menor. Então, não tenho vergonha, eu aprendi isso com um professor meu e ele também pediu para eu não ter vergonha e foi assim que eu aprendi, porque realmente é difícil. Porque a rampa, eu vou até ler para vocês, olha que bonito que é a classificação da rampa.
é o intervalo de tempo da abertura da válvula inspiratória até atingir a variável de controle determinado no ventilador mecânico. Bonito, né? O que significa isso? É o tempo que demora até chegar na variável que você determinou, seja por volume, seja por pressão. Muito mais fácil, né? E lembrar do braço. Se eu reduzo, meu tempo é maior para chegar. Se eu aumento, meu tempo é menor para chegar. Então, e outra coisa, galera que está fazendo provas, tudo, pessoal da ventilação mecânica, rampa é igual a tempo, tá? E sempre lembrar de mexer na rampa, sempre lembrar de mudar o tempo, porque muitas das sincronias que nós vamos falar durante o curso, nós falaremos de tempo. Agora, nós vamos falar de capacidades. Eu acho que é o que eu mais gosto, porque é totalmente prático, é totalmente envolvido na fisiologia, tanto respiratória, mas principalmente na fisiologia do paciente. Capacidade a gente vai dividir em complacência, seja ela estática ou dinâmica, resistência e elastância, que eu já falei anteriormente. Só que existe um segredo, pessoal aí que está anotando, né, que tem interesse verdadeiro de utilizar isso o mais rápido possível, e volto a repetir isso, eu vou repetir 1 milhão de vezes nesses 25 dias que restam, mas existe uma formulazinha que vocês não vão decorar, vocês vão aprender. Lembra da minha complacência estática? Da minha acomodação de gases? Lembra qual o volume que é responsável por praticar a força da inspiração e da expiração? É o volume exercido. E lembram também do platô, que também é acomodação de gases, mas ela pode servir de uma forma deletéria se ele estiver muito aumentado e minha PIP reduzida, ou seja, minha drive pressure acima de 15. Ou seja, complacência estática nada mais é a acomodação de gases no pulmão de uma forma que eu consiga realizar o transporte de gases. Qual que é a fórmula? Volume corrente dividido por platô menos PIP. Se tiver alto PIP, menos alto PIP. Ou seja, volume corrente, drive pressure embaixo. Eu não posso ter um volume corrente muito alto, mas eu também não posso ter uma drive pressure alta, senão eu também não realizo essa complacência. Então, lembrar da complacência estática que está relacionado explicitamente volume corrente e drive pressure. Valor normal, que é o que mais utilizamos, 80. Valor que mais vemos, principalmente na síndrome de desconforto respiratório do adulto, 25, 30, 20. E muitas vezes o colega chega para você e fala assim, não, esse paciente está bem pra caramba, esse paciente tem uma complacência aí de 65. Aí você olha para o paciente está chocado, está precisando de 100 de FI, tem uma drive pressure também acima do limite. É um paciente, como eu falei anteriormente, muito provavelmente com doença obstrutiva pulmonar crônica. Pode ser um paciente asmático, pode ser um paciente fibrótico. Então, a complacência é um fator que mensura também as outras patologias para observarmos. Não pode ser utilizado como fator único, mas é um fator, por exemplo, se eu pego um paciente com Covid com a complacência de 20, otimizo o PIP, chega a uma complacência de 40, e daí 3 dias esse paciente chega na complacência de 50, 60, significa que o paciente está melhorando.
Existe outra complacência que nós utilizamos muito pouco, mas é mais utilizada para tomografia de bioimpedância, que é a nossa complacência dinâmica, né? Nada mais é do que a acomodação de ar de uma forma dinâmica, ou seja, não é fixa, é dinâmica. Diferença: volume corrente continua ali em cima, só que em vez de você reduzir o platô pela PIP, ou seja, a drive pressure, o que nós fazemos? Nós reduzimos o pico pela PIP. Por quê? Porque se a gente está falando de dinamismo, a gente não pode estourar a nossa pressão inspiratória máxima. A gente lembra pneumotórax para o trauma? Lembra lesão diafragmática? Nós não podemos. Então, se a gente está falando de dinamismo, é o que ocorre agora, é o que ocorre daqui a pouco, e nós estamos ali de olho na tomografia de bioimpedância, volume corrente, pico, menos PIP. Lembrando que tudo isso vai ser disponibilizado para vocês, para quem entrar no grupo. E meu mapa mental, esse mesmo mapa mental que eu consigo sistematizar na cabeça, eu também vou disponibilizar para vocês de forma gratuita. Resistência. Resistência, como diz a palavra, é resistência para que ocorra a troca de gases. É a resistência que ocorre também em vias aéreas, é a resistência que nós possuímos quando nós temos aquela dureza pulmonar. Lembram disso? Difusão, testício alveolar. Sempre faço questão de relembrar justamente para vocês aprenderem sem decorar. Lembrando que a partir de amanhã nós já vamos falar de patologias. Então vamos lá. Resistência. Fácil também. Lembra ali da complacência dinâmica, que nós temos que manter um pico menos um platô um pico menos uma PIP satisfatória para nós mantermos nossa complacência dinâmica? Na resistência, nós fazemos o quê? É o pico menos o platô, ou seja, é a minha pressão inspiratória máxima menos o meu platô dividido pelo meu fluxo. Eu estou falando praticamente de quê? É a resistência exercida pelo pico menos o platô pela velocidade, ou seja, reduzo a velocidade. Então, é fórmula, mas não é aquela fórmula matemática igual a fórmula de Bhaskara. É aquela fórmula que nós entendemos cada componente. Por último, elastância, já falei anteriormente, é a capacitância de recolhimento dos gases. Fluxo. Vamos lá. Falamos que rampa está relacionado diretamente a tempo. Só que a rampa, ela tem uma deficiência, que eu tenho certeza que ela fica triste, que ela é complexada até hoje. A rampa não consegue mexer em tempo inspiratório. Por quê? Vocês vão observar agora. Mas a primeira coisa que vocês têm que lembrar em relação a fluxo está relacionado diretamente com velocidade. Nós temos nosso fluxo inspiratório de ar, é o fluxo necessário para que nós realizemos a nossa inspiração. Temos o fluxo expiratório de ar, que é para a saída de ar da nossa árvore respiratória. Fluxo inspiratório, basicamente, vou falar de uma forma mais fácil, é a velocidade de ar que entra na nossa árvore respiratória. Fluxo expiratório, velocidade de ar que sai da nossa árvore respiratória. Importância disso. Lembra o tratamento da autopip? Que eu reduzo o tempo ins ou aumento o fluxo. Por quê? Lembra, meu tempo ins demora menos. Ou seja, eu aumento a velocidade. Agora, se eu aumento o fluxo, se eu aumento a minha velocidade de entrada de ar dentro da árvore respiratória, o que acontece? Também reduz o tempo inspiratório. Não é fácil?
né? Eu acho que conseguimos dividir entre tempo, velocidade e pressão. Que eu acho que isso, acho não, tenho certeza, isso é o mais importante para depois, quando nós formos estudar assincronias. E temos nossa sensibilidade. Sensibilidade é sempre uma briga com o fisioterapeuta. Eu não sei se o Olivelto está aí ainda, mas, nossa, era uma briga danada. Aumenta sensibilidade, reduz sensibilidade. Gente, o que é sensibilidade? Sensibilidade é, por exemplo, eu tenho uma parede na minha frente, tá? Essa parede pode ser de papel e essa parede pode ser de madeira. Se eu tenho uma parede de papel, eu tenho maior facilidade para transpor essa barreira. Se eu tenho uma barreira de madeira, se eu tenho uma parede de madeira, eu tenho maior dificuldade de transpor essa barreira. O Elivelto sabe como é difícil essa mensuração, como é difícil nós conseguirmos chegar a esse cutoff ideal. Mas só vou pedir uma coisa a vocês. Isso já saiu da literatura. Jamais deixem sensibilidade por pressão. Jamais deixem passar por um ventilador e ver sensibilidade de pressão. Agora eu queria perguntar se o Olivelto concorda. Por quê? Pressão, gente, está relacionado a 1 milhão de coisas. Por exemplo, tô taquicárdico, tô muito taquicárdico. Isso gera pressão. E isso pode incentivar meu disparo respiratório. Porque a sensibilidade nada mais é daquela força que nós temos que fazer para liberar o disparo e depois realizar o ciclo respiratório. E se nós não vamos usar por pressão, lembrando que pressão gera a principal sincronia, que é autodisparo, tá? Por isso que nós não utilizamos mais. Se não utilizamos pressão, sensibilidade é dividida em pressão e fluxo. O fluxo é mais tranquilo, né? O fluxo nós mensuramos geralmente de 1 a 6. O paciente, isso também medicina é evidência baseada em medicina, né? Se eu tenho um fluxo de 1, ou o paciente não precisa de ventilador, ou tem alguma coisa errada, né? Uma sensibilidade de 1. Mas o contrário é verdadeiro. Também, se eu coloco uma sensibilidade de 6, e geralmente a gente varia de 1 a 6, esse paciente, para transpor aquela sensibilidade, que é a barreira, ele também vai ter muita dificuldade, vai fazer muito esforço respiratório. Então, para não entrarmos tanto em ventilação mecânica, mas gostaria que vocês soubessem o seguinte: a sensibilidade é a dificuldade do paciente realizar o disparo. E essa dificuldade você controla. Você aumenta ou você reduz. Beleza? Então, falamos dos principais tópicos, tá? Mas gostaria de falar algumas coisas assim bem específicas que hoje a gente não utiliza tanto, então talvez a gente não lembre tanto. Vou citar o Olivelto de novo. Olivelto, desculpa de citar tantas vezes, mas o Olivelto trabalhou comigo na UTI neurovascular. Na UTI neurovascular, nós pegávamos muito paciente com hipertensão intracraniana e muitas vezes nós fazíamos a hiperventilação. Hoje ainda é utilizado como último caso, o paciente vai morrer, você faz hiperventilação. Não vou entrar nesse mérito, vai ter ainda um curso só de neurologia. Mas, quando nós estamos falando de cérebro, lembrar que virtualmente o cérebro não possui receptores alfa. O cérebro é controlado basicamente por PO2 e PaCO2.
Agora eu gostaria que vocês não decorassem e só lembrassem de uma coisa. Se meu PaCO2 está alto e meu PO2 está baixo, o que ocorre no cérebro? Ocorre vasodilatação cerebral. Agora, e no pulmão? Se meu PaCO2 está alto e meu oxigênio está baixo, o que ocorre no pulmão? Vasoconstricção. Lembrem sempre da mão, e o cérebro é o oposto do pulmão. Então, minha mão é o CO2, tá bom? Mão aqui, CO2. Meu professor que me ensinou isso vai ficar bravo comigo, que eu estou imitando ele, mas eu aprendi dessa forma e gostaria muito que vocês aprendessem também. Aqui meu CO2 e aqui meu oxigênio. Tá vendo a distância? Vasodilatação cerebral. Falei de pulmão, vasoconstrição pulmonar. Meu CO2 está baixo. Quando a gente fazia antigamente para reduzir pressão intracraniana, nós lavávamos o CO2, deixávamos o CO2 baixo. Meu CO2 baixo e meu oxigênio alto, o que ocasiona no cérebro? Vasoconstricção. No pulmão, CO2 baixo, oxigênio elevado, vasodilatação pulmonar. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque, se vocês se recordarem na primeira aula, o principal marcador de hipoventilação alveolar é o PaCO2. Só que o PaCO2 é tão importante que eu poderia dizer que ele é um dos maiores marcadores da nossa existência, da vida. Por quê? Porque se nós mantermos um CO2 muito elevado, né? Um CO2 muito elevado, e sempre manter uma hipoxigenação, nós vamos causar vasodilatação cerebral. Posso ocasionar hipertensão intracraniana. Mas vamos supor que é uma pessoa jovem, está tranquila, não teve nenhuma lesão estrutural, ainda corre risco, mas o risco é menor. Só que, gente, existem dois tipos de pacientes. Os retentores crônicos de CO2. Esses retentores crônicos estão acostumados com CO2 muito elevado nos pulmões deles. E uma das causas que acabam ocasionando fibrose, isquemia, eu estou falando de pulmão agora, fibrose pulmonar, isquemia pulmonar, que acaba ocasionando uma série de transtornos, né? Ou seja, a própria autopipe, assincronias espontâneas, ou seja, não ocasionadas pela ventilação mecânica, é devido ao PaCO2 e o PO2. Vamos lá. Como que nós intubávamos inicialmente? E eu aprendi a intubar assim, inclusive. A gente sedava o paciente, analgesiava, porque a gente gosta do paciente, né? Eu tenho que analgesiar, pelo amor de Deus. Lembrar, o paciente sente dor, gente. A gente está enfiando um laringo na garganta do paciente. Isso dói. E o paciente também não é muito legal ele ver aquilo. Então é legal também você sedar esse paciente. Mas quais eram os parâmetros ventilatórios mínimos? Gostaria muito que a Lu ainda tivesse aí. Se ela tiver, vou pedir para ela dar um oi. E o Vini, se ele tiver aí, vou pedir para ele dar um oi. Eu acho que eles já saíram, mas eu gostaria muito que eles ouvissem isso. Como eu falei anteriormente, em muitos hospitais do Brasil, nós temos um fisioterapeuta para o mundo, para o hospital inteiro. E emergência, o médico intubou. Muitas vezes o pessoal sai desesperado, correndo, chamando o fisioterapeuta. Essa sim é uma regra de bolo, tá? Não é a mais correta, porque nós devemos ter o ETCO2, ou seja, que bom, Lu,
A Lu, para quem não sabe, é minha diarista, é enfermeira que trabalha comigo todos os dias, e queria muito que ela ouvisse isso, justamente porque esses parâmetros ventilatórios iniciais nem sempre nós teremos um colega com experiência suficiente para mensurar o ventilador, para regular o ventilador, e muitas vezes não teremos o fisioterapeuta próximo, porque, coitado, ele está atendendo o hospital inteiro. Vamos lá. Forma mais correta: termos o ETCO2, uma gasometria do seu lado, que sai em 2 minutos, 5 minutos, e termos uma tomografia de bioimpedância. Alex, mas isso só tem... não vou citar o nome do hospital, né, que fica chato, mas só tem nos hospitais de ponta do Brasil. Tá, vamos trabalhar com a realidade, tá? Intubei o paciente. Primeira coisa, cheguei no ventilador, o paciente está sedado, lembra disso. Põe pressão controlada ou põe volume controlado, como você quiser. Lembrar da regra dos 6. Pressão inspiratória, se você botou em pressão controlada, 12. Volume corrente inicial. Obviamente você vai olhar para o paciente. Se for um paciente um pouco sarcopênico, desnutrido, até mesmo com altura muito baixa, podemos utilizar 300, que é o múltiplo de 6. 3 é o múltiplo de 6, né? 300 é o múltiplo de 600. Né? Deixa a matemática de lado. Enfim, podemos usar 12 pressão inspiratória, podemos usar 300 volume corrente, como podemos usar 600 volume corrente. Eu, particularmente, se não entender de ventilação mecânica, põe 600 volume corrente que dá certo. Frequência respiratória, múltiplo de 6, 12. Trigger ou sensibilidade, 3. O erro grande que cometimos antigamente? FI, colocávamos de quanto? 100%. Só, lembra o que eu falei anteriormente sobre o oxigênio? Sobre a vasodilatação pulmonar, sobre a vasoconstrição cerebral? Então, põe o oxigênio que dê o mínimo de saturação para o paciente, lembrando que o paciente também pode estar hipoperfundido, então tenta um limite aí de 93, 94 de saturação. O que eu faço? Múltiplo de 6, coloca 60% de FI. Não cometa o erro de botar 100% de FI, porque muitos hospitais, por exemplo, que eu já passei por isso, a gasometria demora 4 horas e o paciente está lá com 100% de FI. Está lá com 100% de FI, com 12 frequência respiratória, ou às vezes está com 8. E PIP, coloca PIP de 6. Você não vai errar. Porque se for um pneumotórax, se for um paciente com pulmão L, você não está prejudicando esse paciente. E se for um paciente com síndrome de desconforto respiratório do adulto, ou seja, um pulmão H, você pôs uma PIP de 6, depois só titular essa PIP. Então vamos lá de novo. Tubei meu paciente. Pressão controlada ou volume controlado. Pressão inspiratória, 12. Volume corrente, 600. Frequência respiratória, 12. Relação INS, múltiplo de 6, 1:3. Ou tempo INS, pode botar um tempo INS aí de 0,6 para lembrar o múltiplo, mas eu não gosto, porque ele lava muito CO2. Então o que eu indico? Tempo INS de 1.2. Até interessante anotar isso. Um tempo INS de 1.2. E PIP de 6. FI de 60%. O fisioterapeuta vai conseguir fazer o serviço dele, salvar a vida lá que ele foi salvar, e depois vai voltar e o paciente vai estar ventilando, não vai ter ninguém desesperado correndo e já vai estar executando a estabilização do paciente. Ah, Alex, isso tem na literatura? Não, não tem. Mas o que nós precisamos ter a ciência de quando nós entramos dentro do CTI ou entramos dentro do hospital, primeira coisa, gente, vamos tentar não prejudicar os nossos pacientes. E depois nós tentamos ajudar da forma que nós conseguimos.
Eu anotei um pouquinho das coisas que eu queria falar com vocês, mas eu acho que eu consegui falar todas. Lembrando da pressão de platô que eu falei, platô alto, complacência baixa, elastância alta. Esqueci de falar uma, gente, muito importante. Percentil de ciclagem. O que é o percentil de ciclagem? É o momento que nós atingimos nossa variável de controle. Está relacionado principalmente também à velocidade, tá? E ele acaba fazendo ou indicando a abertura da válvula expiratória. Ou seja, é o momento que nós atingimos o pico do fluxo inspiratório. Lembrando, percentil de ciclagem só pode ser realizada em modalidades espontâneas. Então, o fluxo é livre do paciente. Então, é o momento que nós atingimos o pico do fluxo inspiratório e conseguimos abrir nossa válvula expiratória. Por que eu estou falando disso tudo? Porque, na verdade, o nosso percentil de ciclagem, nós vamos mexer diretamente em tempo e em fluxo, mas é uma variável de velocidade. Então, se eu aumento o meu percentil de ciclagem, eu aumento o meu tempo inspiratório. Se eu aumento o meu tempo inspiratório, eu reduzo o meu fluxo. O que eu fiz, gente? Reduzi minha velocidade. E muitas pessoas falam assim, caramba, o paciente está sincrônico e está em PSV, o que eu vou fazer? Como que você mexe com volume corrente no PSV? Pressão de suporte. Como que você mexe com frequência respiratória também no PSV? Pressão de suporte. Como você mexe com velocidade, fluxo e tempo no PSV? Percentil de ciclagem. Ou seja, vou repetir o que eu falo todo dia. O ventilador não pode... Perdão, o contrário. O paciente não pode se adequar ao ventilador. Nós temos que adequar o ventilador ao paciente. E eu acho que é isso, tá? Como eu prometi, né? Eu acho que talvez tenha sido a aula mais prática. E deixei por último uma regrinha muito legal. Lembra de capacidade vital, galera? Lembra do que é? Volume de reserva inspiratória mais volume de reserva expiratória, igual capacidade vital. Se nós tivermos no nosso paciente uma capacidade vital menor do que 20, se nós tivermos no paciente uma pressão inspiratória, lembram também do que é pressão inspiratória, né? É a pressão que nós utilizamos para realizar a inspiração. Mais negativa do que menos 30. Porque quem criou o manovacômetro, né, não podia ter criado mais e mais. Como nós puxamos, então eles resolveram botar como negativo. Tudo bem. Qual é o cutoff? Menos 30. Ou seja, se eu tiver menos 29, menos 28, menos 27, menos 26. É ruim. Vocês vão entender no final. E pressão expiratória. Lembra da expiração? Que é a pressão que nós fazemos para a retirada de ar da expiração. É menor do que 40. Então, nós temos a regra, essa sim, regra de bolo. Regra 20, 30, 40. Se meu paciente, aquele paciente que eu estou na dúvida de entubar ou não entubar, aquele paciente que está ali na tábua da beirada, mas eu estou querendo dar uma segurada e tudo, fazer ventilação não invasiva, mas chega num momento que eu falei assim, não, eu tenho que tomar uma decisão.
é uma ajuda muito boa. Obviamente que não é a única decisão. Estabilidade hemodinâmica, insuficiência respiratória, retenção de CO2 muito alta, rebaixamento do nível de consciência, mas se você pegar essas regrinhas, geralmente elas estão associadas a todos esses parâmetros. Ou seja, se você tiver uma capacidade vital menor que 20, uma pressão inspiratória mais negativa que menos 30, ou seja, menos 29, menos 28, menos 27. Se você tiver uma PEIS menor do que 40, são fortes os indícios do paciente precisar da intubação orotraqueal. E entre esses três, qual que é o mais importante que a gente olha primeiro? Pressão expiratória. Por quê? Porque ele é o responsável pela tosse, ou seja, pela nossa defesa de via aérea. Se você vê que a pH já tá ruim, deteriorando, mensurou de manhã na entrada do plantão, tá 50, mensurou à tarde, 45, mensurou depois, está 35, muito provavelmente esse paciente está perdendo defesa de via aérea, esse paciente não está conseguindo tossir, vai fazer broncoaspiração, vai fazer pneumonia, vai fazer choque séptico e devido a você que não olhou a pressão respiratória. E isso não é papel só do fisioterapeuta não, viu? Papel do médico, papel do enfermeiro, do fonoaudiólogo que avalia. Lembrando o que eu falei, não existe hierarquia no hospital. Existe o líder do plantão, que é o médico, existe o líder da enfermagem, que geralmente é o coordenador e tem os outros enfermeiros, existe o líder dos fisioterapeutas, geralmente é o coordenador de fisioterapia, mas todos nós estamos com o mesmo objetivo, que é o melhor tratamento para o paciente. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Acabamos fisiologia respiratória e distúrbios respiratórios. Obviamente, tá? Quem tiver interesse, quem gostou da matéria, temos muito mais a discutir, temos muito mais a falar, mas eu tentei resumir o máximo e de uma forma mais prática e mais fácil para que vocês entendessem, tá? É um prazer muito grande. Nossa primeira etapa, nossos 3 dias, fisiologia 1, 2 e 3 foram concluídas. E a partir da manhã continua o desafio por mais 25 dias. E a partir da manhã, finalmente, vamos falar de paciente, de patologias, de tratamento e vamos prosseguir nesse desafio. Peço para quem tiver interesse de discutir, quem tiver interesse de questionar, de discordar, quem me conhece sabe que eu adoro quando discordam de mim, justamente para aprendermos juntos. Quem quiser também trocar experiências, também nós discutirmos novas influências relacionadas a distúrbios respiratórios, por favor, só apertar no link para entrar no grupo. Quem quiser pode mandar direct direto para mim, que eu adiciono no grupo também, tá? E peço também, por favor, encarecidamente, não sou influencer, não sou blogueiro, mas se puderem, dá uma curtida, divulguem, porque tudo que a gente está fazendo, tudo que nós estamos fazendo de coração e com o mesmo objetivo: melhor assistência para o paciente. Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.